Troca de experiências. Lideranças empresariais participaram de palestra com a presença do ministro do STF e presidente do TSE, Gilmar Mendes. Entre os assuntos abordados, ele falou sobre a reforma política. O sistema hoje dá sinal evidente de exaustão. Nós chegamos ao limite. Adeus ao herói. O último ex-combatente vivo da Revolução de 32, que ainda morava no estado de São Paulo, morre neste fim de semana. Ele só cumpriu a missão dele, né, de militar, mas no fundo, brasileiríssimo. Idosa morre em incêndio em São José dos Campos. Outras 4 pessoas da família conseguiram ser salvas, graças aos latidos de um cachorro. Eles acordaram graças ao latido do cachorro. Quando ele acordou, o pavimento inferior já estava totalmente tomado pelo fogo e fumaça. E um pedaço do pavimento superior já tinha iniciado o incêndio também. Páscoa salgada. São José dos Campos tem o ovo de chocolate mais caro da região, segundo o NUPES. Em Taubaté, a preferência do consumidor tem sido pelas barras de chocolate. Mas, segundo os comerciantes, o movimento ainda é baixo. Paixão pelo universo. Projeto de geografia em Escola Municipal de Taubaté transforma a vida de alunos. Eu me apaixonei pela astronomia e eu não me vejo em outro lugar no meu futuro. Eu pretendo seguir carreira em física e depois me especializar em astronomia e fazer pesquisas na área. No Aro, Band Cidade. Olá, boa noite. Boa noite para você. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, participou hoje, em São José dos Campos, do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais do Vale do Paraíba. O evento reuniu cerca de 100 pessoas. Gilmar Mendes tratou de assuntos importantes, bem atuais, como corrupção e reforma política. O almoço-debate teve como tema a justiça e o desenvolvimento do país. Líderes empresariais do Vale do Paraíba participaram da palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. O convidado abordou vários assuntos atuais, como crise, corrupção, desemprego e reforma política. A Constituição brasileira completará 30 anos em 2018 e, de acordo com Gilmar Mendes, precisa ser renovada. O foro precisa ser reavaliado. Por quê? Quando o Constituinte pensou o foro, certamente não pensou nessa criminalização e nessa ampla prática de atos indevidos, especialmente no âmbito do Congresso Nacional. Hoje nós temos já mais de 300 parlamentares investigados. Então isso torna o trabalho muito difícil. Mas há muita lenda urbana quanto à ideia de que funciona bem a justiça de primeiro grau e não funciona o Supremo. É bobagem isso. O ministro também falou que o STF está sobrecarregado e acumula mais de 10 milhões de processos a serem solucionados. Para ele, é necessária uma reforma política urgentemente. O sistema hoje dá sinal evidente de exaustão. Nós chegamos ao limite. E agora, com a proibição de doação das empresas privadas, nós estamos indo para uma eleição em que, se não mudar o sistema eleitoral, nós vamos ter um quadro de vale tudo, de verdadeiro caos, de grande insegurança. Mas eu acho que é fundamental que reformas passem para reduzir o número de partidos, inclusive no Congresso Nacional. O encontro é o primeiro evento de 2017 do LIDE, que quer difundir e fortalecer os princípios éticos de governança corporativa no Brasil, promover e incentivar as relações empresariais através de ações que motivem o empreendedorismo em todo o Vale. O presidente do Grupo de Empresários do Vale do Paraíba disse estar satisfeito com o sucesso do evento. Estou mega feliz. Pela pessoa do ministro, que falou tudo, inclusive críticas severas e duras às leis trabalhistas, e foi uma pessoa extremamente amável, e o grupo de empresários que veio a esse evento foi espetacular. Ganha o nosso Vale do Paraíba, ganha a região, acho fundamental isso. Trocar experiência com empresários, com autoridades, como é o caso hoje do nosso ministro Gilmar Mendes, enfim, muito bom para o Vale, para o país, essa troca de experiências, esse conhecimento. O empresariado ganha muito com isso e está de parabéns o LIDE.
A instituição ela é reconhecida nacionalmente, mas o que a gente precisa é ter associados da nossa região maior quantidade de empresários para que a nossa representatividade seja realmente mais efetiva. Um homem foi preso hoje em Jacareí. Ele confessou que estuprou uma menina de 7 anos. Um laudo médico confirmou o abuso na criança. Essa seria a segunda vítima menor de idade que ele teria abusado sexualmente. O homem foi preso por estupro de vulnerável. Enterrado nesta tarde em Taubaté o corpo de Benedito Monteiro, único ex-combatente da Revolução de 32 que morava no estado de São Paulo. O capitão B. Monteiro, como era conhecido, tinha 102 anos e adorava contar histórias do campo de batalha. Agora apenas 21 ex-soldados continuam vivos no Brasil. Os familiares se reuniram hoje pela manhã para se despedirem do ex-combatente da Revolução de 1932. O seu Benedito Monteiro era capitão da PM e fez parte da história do Brasil nos campos de batalha. Ele era o único ainda vivo no estado de São Paulo. O veterano soldado passou os últimos anos da vida dele em Tremembé. Ele só cumpriu a missão dele, de militar, mas no fundo, brasileiríssimo. Para nós é um orgulho tê-lo como pai, sabe? Isso que ele deixou para você. Foi isso, muito orgulho. Seu B. Monteiro, como era conhecido, morreu aos 102 anos e totalmente lúcido. Ele deu entrada às pressas no hospital de Pindamonhangaba há um pouco mais de uma semana com sintomas de anemia e desidratação. Passou por uma cirurgia para a colocação de um dreno, mas não resistiu e morreu na noite deste domingo. O seu Benedito foi para a Revolução de 32 aos 18 anos. Esteve no fronte e também foi telemetrista, que era o encarregado de observar e vigiar a movimentação das tropas inimigas, principalmente as de Minas Gerais. Em julho do ano passado, ele contou no Band Cidade sua experiência na guerra, lucidez em cada detalhe. Mas chegou a um certo ponto, como em Guaratinguetá, lá na Piagui, que o pau quebrou feio lá também, e fizeram uma trincheira lá, meio fora de comum, meio correndo, e acabaram favorecendo o inimigo mais do que nós. Então, o que nós fizemos? Tivemos até que passar fome, cumprir ordem. Fui, não me arrependo de ter ido, porque fui até herói. Sem saber, eu sou herói. O presidente da Sociedade de Veteranos de 32 diz que o seu Benedito era um dos 22 ex-combatentes que ainda estavam vivos no Brasil. A Revolução de 32 eram 130 mil combatentes. E, ultimamente, nós estávamos com 22 e o Benê Monteiro era o caçula deles. Ele nasceu no dia 30 de agosto. E era considerado o mais novo de todos vivos. Eles combateram em 32, deram o sangue deles naquela época. O Benê lutou naquela região do Turno da Mantiqueira e também na cidade de Passa Quatro, que já é Minas Gerais. A música também foi uma das paixões do seu B. Lançou 2 CDs e aos 97, uma biografia, A Farda e a Partitura, onde conta com detalhes o que viveu durante a Revolução de 1932. Registros da história desse veterano imortalizado para as próximas gerações. Um orgulho nosso. Não tem nem muitas palavras para dizer, só o sentimento e a saudade que vai ficar, E uma idosa morreu ontem após ter 60% do corpo queimado num incêndio em São José dos Campos. Outras 4 pessoas também estavam no imóvel e foram salvas graças aos latidos do cachorro da família. A casa fica neste condomínio de alto padrão no bairro Urbanova, em São José dos Campos. 5 pessoas estavam dormindo quando o fogo começou por volta das 13h30 da manhã. E só notaram o incêndio porque o cachorro da família começou a latir. Eles acordaram graças ao latido do cachorro. Quando ele acordou, o pavimento inferior já estava totalmente tomado pelo fogo e fumaça. E um pedaço do pavimento superior já tinha iniciado o incêndio também. E os populares na rua, visualizando a fumaça, chamaram um corpo de bombeiros. Um homem de 53 anos, uma mulher de 38, uma menina de 7 e um adolescente de 13 anos se abrigaram em uma varanda até o socorro chegar.
A casa tinha janelas com travas elétricas, o que dificultou o trabalho de resgate dos bombeiros. Tinha travas elétricas, dificultou um pouco o acesso, mas conseguimos fazer o atendimento da melhor forma possível. Resgatamos as 4 vítimas com vida e, infelizmente, a senhora não conseguimos fazer o salvamento dela. Tentamos reanimação cardiopulmonar, procedimentos médicos e ainda assim ela não resistiu. O casal e os filhos foram socorridos sem ferimentos. Esmeralda Siqueira Salomão, de 88 anos, estava em outro cômodo e não conseguiu sair. A idosa teve 60% do corpo queimado e foi atendida por médicos do SAMU e do Grau no local, mas acabou falecendo. Ela não morava com a família, estava fazendo uma visita ao filho. Nas imagens é possível ver como a residência ficou por dentro. Dos 800 metros quadrados de área, 100 ficaram destruídos. A casa está interditada e na manhã de domingo a perícia esteve no local para avaliar os estragos e tentar identificar as causas do incêndio. Os bombeiros acreditam que pode ter sido um curto-circuito. Foi deixado aos cuidados do policiamento, a perícia foi até o local para investigar. Não temos certeza do motivo desse incêndio, mas suspeita-se de pane elétrico. Olha, a casa continua interditada e este foi o 10º caso de incêndio em residência em São José dos Campos. Os 1.500 metalúrgicos da Ford de Taubaté não trabalharam hoje. O expediente nos 3 turnos foi suspenso em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência e também a sanção presidencial do projeto de terceirização. Eles retornam amanhã. Nesta terça-feira, o ato liderado pelo Sindicato dos Metalúrgicos será na LG. Os funcionários vão decidir se param ou não os trabalhos. E depois do intervalo, o novo presidente da Associação Comercial e Industrial de São José assume o cargo daqui a pouco. E comerciantes de Taubaté esperam que aumente um pouquinho mais o movimento nas vésperas da Páscoa, né? A gente volta já, 7h01.